Alô. Isso? Wellington dos Santos, professor da Universidade de Mogi das Cruzes, UMC. Sou conselheiro do CORECON, Conselho Regional de Economia e Estado de São Paulo, e coordenador do NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal. É melhor eu falar, né? Tá, eu vou falar com o professor da Faculdade de Mogi das Cruzes, tá bom? O coordenador do NAF. Tá, daí você complementa o resto, tá bom? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para realizarmos uma palestra sobre imposto de renda, declaração do Imposto de Renda 2023, com o professor Wellington dos Santos, professor da Universidade de Mogi das Cruzes, para quem eu passo a palavra agora. Muito obrigado por sua presença aqui, professor. Eu agradeço, Aguinaldo, a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal aqui de Jacareí. Eu sou o coordenador do NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal de Mogi das Cruzes, e a região aqui que vai até São José dos Campos. Sou também conselheiro do CORECON, Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, e também coordenador de todas as delegacias regionais do Estado de São Paulo no assunto econômico e fiscal. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a declaração de imposto de renda de 2023 e também dar algumas dicas também de educação financeira. Então, vamos começar pelo imposto de renda 2023, que houve grandes mudanças, né, no ano de 2023 em comparação ao ano de 2022. A declaração ela ficou muito mais fácil de ser preenchida este ano, mas é necessário o devido acompanhamento e conferência do que será apresentado. Então, vamos lá. O NAF, para quem não conhece, NAF é o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal, né, onde nós atuamos na questão aí do imposto de renda, né? O NAF é uma unidade pertencente à Universidade de Mogi das Cruzes e atendem as cidades aí do litoral norte, Paulista, Jacareí, Guararema, Santa Isabel, e as cidades circunvizinhas de Mogi das Cruzes também. Bom, vamos começar na questão da Receita Federal. O que foi mudado, né? Quer dizer, muitas mudanças ocorreram na declaração de imposto de renda desse ano. As pessoas vão estranhar um pouco as observações que foram realizadas, mas muitas foram positivas. Algumas são padrões, né? Como que eu vou mostrar aqui agora, como, por exemplo, a Instrução Normativa 2134 de 2023, que estabelece quem tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. Entre elas, quem recebeu rendimentos acima de R$ 28.559,70, né? Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, acima de R$ 40.000, quem obteve algum tipo de alienação, bens, ou ganhou algum tipo de bem, né, imobiliário, acima de R$ 40.000, também é obrigado a declarar. Quem realizou algum tipo de alienação na Bolsa de Valores, ou seja, aplicações financeiras em valores que ultrapassam a R$ 40.000, também são obrigados a fazer a declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda do ano passado, quem tinha uma ação era obrigado a fazer a declaração, ou que tinha uma criptomoeda já era obrigado a fazer uma declaração. Deste ano não, mudou. Agora é R$ 40.000. Só quem tem aplicações financeiras acima de R$ 40.000 tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda. E os ganhos com aplicações financeiras, só aquela que ultrapassar R$ 20.000 de receita ou de ganho financeiro, ganho de capital no mês. Tá? Então, quem tem uma receita inferior a R$ 20.000 está desobrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Esse ano nós temos uma outra novidade, que é justamente essa questão aqui, ó. As pessoas que fazem imposto de renda, se você entrar lá, meu imposto de renda, vão aparecer as últimas 5 declarações de imposto de renda que você realizou. Então, você consegue verificar se você tem alguma pendência com a Receita Federal. Aqui, ó, imposto de renda 2018, processado, imposto de renda 2019, aguardando análise de documentos. 2020, processado, 21 processado, 22 processado, 23 não entregue. Então, quando você abre na aba Meu Imposto, vai aparecer o imposto de renda dos últimos 5 anos que você entregou. E se está tudo de acordo. Se tiver alguma pendência, ele já mostra para você que você tem uma pendência
com a Receita Federal. Então, isso foi um plus colocado na declaração de imposto de renda desse ano, um dos plus. Outro plus que aconteceu na declaração de imposto de renda desse ano é a questão do app. Você pode baixar a sua declaração de imposto de renda também nos aplicativos móveis, né? Isso facilitou bastante. Ele está de forma bem didática, bem simples, e você também pode conferir os últimos 5 declarações de imposto de renda através do seu smartphone. Declaração pré-preenchida. Toda pessoa que vai fazer a declaração de imposto de renda e entregar para a declaração de imposto de renda, é necessário fazer o cadastro no gov.br, versão prata ou ouro. A versão bronze você não consegue, mas na versão prata ou ouro você entrega a sua declaração de imposto de renda e você já pode, quando você baixar o programa do imposto de renda, você já pode solicitar a via pré-preenchida. E ele já vem automaticamente a via preenchida. Então, mas exclusivo para quem tem conta ouro, gov.br ouro ou gov.br prata. Disponíveis nas versões computador ou mesmo na versão app online, tanto no notebooks, tablet, desktop ou qualquer mídia móvel. Só para se ter uma ideia, referente à questão do pré-preenchimento ou vias pré-preenchidas, em 2019 apenas 0,4% foram pré-preenchidas. Em 2022 foram 7,6%. E esse ano vão ser em torno de 25%. Então já está vindo, já praticamente 25% da sua declaração de imposto de renda já está vindo preenchida. Para quem tem uma única fonte de renda, praticamente a declaração está quase que completa. Senhor Wellington, por gentileza, o senhor possibilitaria, por favor, quando houvesse alguma dúvida, que elas fossem apontadas imediatamente? Tem alguma objeção? Sim, pode só levantar então, a mão, só para vocês saberem, agora a gente está com o microfone aqui, tá? Pergunta, que possa ser gravado. Só um minutinho, então, por favor. Só um minutinho, Simone. Não, eu quero só saber, a gente abaixa o aplicativo gov.br, lá dentro desse aplicativo tem o imposto de renda, É outro software, né? O gov.br é a sua certificação de assinatura para o governo federal. Hoje o programa gov.br, ele abarca 14 mil produtos diferentes digitais do governo digital brasileiro. Então, qualquer produto que você, ou qualquer coisa que você precise do governo federal hoje, você precisa do gov.br. O gov.br, ele é uma plataforma de certificação digital, como se fosse a sua assinatura digital, que é a comprovação que você é você mesmo. Tá certo? E já o programa da Receita Federal, você pode baixar no próprio site da Receita Federal, Imposto de Renda 2023, você baixa, ele carrega rapidinho no seu smartphone, ou no notebook, ou no computador, e aí quando você abrir, ele vai pedir a senha do seu gov.br. Você coloca seu CPF, a senha do seu gov.br, automaticamente as informações são preenchidas na sua declaração de imposto de renda. Você não precisa nem se preocupar, ele já preenche algumas informações que eu vou passar aqui agora. Beleza? Vocês podem fazer pergunta à vontade, tá bom? O colega Márcio tem uma pontuação. Sim. Muito obrigado, colega Aguinaldo. Sobre aquela situação que você colocou ali das aplicações. Sim. 40 mil reais. Ainda vou entrar em detalhes, tá? Ah, tá. Não. Ainda vou entrar em detalhes. Isso aqui é a obrigatoriedade, tá? Mas aí tem alguns detalhes para cada tipo de aplicação financeira. Você já me responda nesses detalhes, mas só para esclarecer. Esses 40 mil reais, imagino que não tem a ver com rendimento, tem a ver com a primeira aplicação. Então, por exemplo, se eu tenho um tesouro pré-fixado que seja maior do que isso. Aí é obrigado a declarar. É obrigado a declarar. É obrigado a declarar. Só que não tem se você vai ter que pagar o imposto ou não, vai depender se você teve ganho em capital ou não. Ah, tá. Essa parte dos rendimentos você vai chegar em entrada? Vou. É interessante que, através do app, facilitou muito a nossa vida, porque, às vezes, você está fazendo a declaração de imposto de renda no computador e você pode ir pegando informações, tirando dúvidas no próprio app. Né? Porque lá, agora, você aperta o F1, você já tira dúvidas. Então, você consegue tirar dúvidas automaticamente. São 220 perguntas automáticas que podem ser respondidas de forma simultânea. Então, muito legal isso. Essa também é uma mudança deste ano. Então, a pré-preenchida.
ela tem que ser nível ouro ou prata, então eu tenho que fazer o cadastro lá no gov.br, mas daí quando eu faço o cadastro, eu estou cadastrado para tudo, né? Para o título, carteira de motorista, CNH, acaba autorizando para tudo. Na pré-preenchida, o que vem de informação na declaração pré-preenchida? A primeira coisa que vem preenchida é a sua identificação, né? Que é o seu nome, seu endereço, número de recibo da declaração do ano anterior, dependentes, fontes pagadoras, bens e direitos. Isso vem automaticamente, né? Então, aí você tem que conferir para ver se os dados estão corretos. Dificilmente vai ter algum problema, mas se tiver algum problema, só fazer as correções. Porque aí você pode mudar de endereço, daí só fazer a atualização de endereço. Rendimentos e pagamentos informados no DIF, no DIMOB e no DIMED também são automaticamente inseridos no sistema. Rendimentos e pagamentos no Carnê-Leão, né? Você tem recebimento de Carnê-Leão, tal, é automático. Contribuições da Previdência são declarados no e-financeiro, também entram automaticamente. A pessoa que recebe aposentadoria ou a pessoa que recebe uma pensão, cai automaticamente. Outra coisa, do Carnê-Leão, os recibos de pessoa jurídica e imposto pago também no exterior. Importação, mesma coisa, inclusive dos alimentados. Se uma pessoa tem alguma moléstia grave, recebe dinheiro do INSS, que é uma pensão, né, algum auxílio-doença ou qualquer tipo referente ao afastamento do funcionário público ou privado, também vem nesse item aqui, moléstias graves, né? Então tem um item lá e eles colocam moléstia, né, tal. Aí tem as receitas, né? Aí conforme cada tipo de afastamento. Rendimentos isentos, por exemplo, código de juros, né? Então, inclusive as receitas acumuladas, quando só há uma parcela no recibo, né? Já vem preenchido, e rendimentos de restituições recebidas do ano anterior também já aparecem lá. Não para por aí. Então, você vê que a declaração já vem, para quem tem uma única fonte de renda, está vindo preenchida quase que 70%, 80%. Aí, a nossa intenção é que daqui a 2 anos você não precise mais preencher a declaração de imposto de renda. Ela já vem só para você conferir e assinar, e fazer só as devidas alterações. Então, vai ter uma época que não vai ter mais essa preocupação de ter que preencher a declaração de imposto de renda, né? O 10º, inclusão de imóveis. Esse ano é uma novidade. Qualquer imóvel que você tenha comprado, adquirido, vendido no ano de 2022 em cartório, já vai aparecer automaticamente na declaração. Talvez o valor de venda ou o valor venal não vai constar, mas o registro do imóvel, se o imóvel foi alienado, se o imóvel foi doado, se o imóvel foi comprado, se o imóvel foi vendido, vai constar lá na própria declaração com as devidas inscrições. Só o valor final que não, porque ainda está sendo feito um ajuste referente a isso, né? Porque eles estão fazendo um entrelaçamento entre esse valor com as movimentações bancárias, né? Isso, a partir do ano que vem, provavelmente já vai estar em vigor. Inclusão de doações efetuadas no ano calendário, quer dizer, você não precisa esperar fazer a declaração de imposto de renda para declarar para o Conselho do Direito Municipal da Criança e Adolescente ou do Conselho do Idoso. Você não precisa esperar, você pode fazer sua doação em qualquer época do ano. Você pega uma parte do seu salário, imprime um DARF do valor que você gostaria de doar e você pode abater no imposto de renda do ano seguinte. Então, você não precisa necessariamente esperar essa época para fazer a doação para o Conselho Municipal do Idoso ou o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Mas quase todo mundo, né, deixa para essa época, né? E para quem deixa para essa época, depois tem que ver até o limite legal, que é 6%, 3% para cada conselho, fazer a DARF, recolher até o dia 31 de maio, tem que pagar, para poder fazer o abatimento. Tá? Inclusão, aí o próprio sistema faz, tá? O abatimento, tá? Não cai para o ano que vem, não. O próprio sistema ele já faz. Se você colocou lá, ele já faz a amortização daquilo que você vai pagar e já desconta naquela sua fonte. Só que tem um detalhe, precisa ser pago o DARF até o dia 31 de maio, mas ela já faz automaticamente no ano vigente, e não no ano seguinte. Aqui, inclusão de criptoativos. Então, o ano passado saiu uma instrução normativa, na verdade essa instrução já existia desde 2019, né? Mas a partir do ano passado, as exchanges são corretoras, são as casas de câmbio que trabalham com criptomoedas,
elas eram obrigadas a fornecer informações para a Receita Federal todos os meses. Então, se você tem qualquer tipo de criptomoeda, já vai aparecer na sua declaração de imposto de renda e o valor que você tem lá aplicado. Isso é automático agora. Você não precisa informar a Receita que você tem criptomoeda. Ela já tem essa informação, porque ela tem informação não só dela, como dos bancos também, que é uma outra coisa que também, aqui, ó, conta bancária. Todo o dinheiro que você tiver na conta bancária que ultrapasse R$140 vai estar constando na sua declaração de imposto de renda. Todas as contas possíveis, todas as movimentações financeiras que ultrapassarem R$140 vão estar descritas já na sua declaração de imposto de renda. O PIX, o governo tem o total controle de todas as informações do PIX que você faz durante o ano. Inclusão do registro de investimentos novos, né? Esses investimentos novos é o seguinte, até o ano passado, muitas pessoas faziam suas declarações de imposto de renda e tinham dinheiro aplicado lá no Bradesco, tem dinheiro aplicado na Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, nos bancos privados ou públicos, né? E a pessoa tinha o dinheiro aplicado lá, mas só que ela não sabia que aquele dinheiro aplicado não estava aplicado no banco, estava aplicado num fundo dentro do banco. E aquele fundo tem um CNPJ específico, que pertence a outra empresa. Então, na declaração de imposto de renda desse ano, você é obrigado a colocar o CNPJ do fundo que você está investindo, e não no banco, né? Então, havia muito erro até o ano passado, que as pessoas colocavam, olha, eu tenho lá dinheiro num fundo, no Bradesco, né, aplicado, mas não é Bradesco, é no Bradesco, só que dentro do Bradesco, dentro de um fundo específico, que pertence a uma empresa que tem um CNPJ específico. Certo? Então, isso está sendo corrigido. Então, eles pedem até para corrigir e colocar o CNPJ do fundo. Atualização do saldo. Em 31/12/2022, as contas bancárias, né, CNPJ, banco, conta, agência, e o saldo da conta no dia 31/12/2021 já está também pré-preenchido. Vocês viram que vem bastante coisa preenchida já na declaração deste ano, né? Quem pode utilizar da declaração pré-preenchida? O próprio contribuinte, desde que tenha a versão gov.br prata ou ouro. O procurador contribuinte, isso também era o contador, né, que quando fazia a declaração de imposto de renda de uma pessoa, e agora a pessoa autorizada para o contribuinte. Porque o que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de preencher a declaração de imposto de renda. E aí foi criado um campo de autorização que você pode fazer a declaração de imposto de renda para até 5 parentes seus, desde que ele autorize. Daí a pessoa ela te autoriza, você coloca o número do seu CPF e você faz o preenchimento para ela. Então, é você que está prestando essas informações para a Receita Federal. A Receita Federal liberou isso, porque muita gente precisava fazer imposto de renda para familiares. Então, é permitido até 5 pessoas por CNPJ. Tá? Então, quem tem um pouquinho mais de esclarecimento pode fazer pela outra. Aí nós chamamos isso de autorização de acesso. Então, você pode pedir para a sua filha preencher, você pode pedir para o seu genro preencher, você pode pedir para o seu esposo preencher, né? Então, você dá uma autorização e ele pode preencher para você, né? E aí, é lógico que você estabelece lá o prazo para ele, né? 1 dia, 2 dias, 1 semana, 5 dias. Aí você estabelece o prazo dessa autorização. Então, a pessoa que autoriza, ela também dá o prazo para essa autorização. Só para mexer com isso, né? Só para mexer com a declaração de imposto de renda de fato. Tá? A mesma autorização também está disponível no sistema de app, né, do gov.br, também está disponível, é o primeiro item, né? Antes de acessar até os serviços, ali você já pode fazer esta autorização. A autorização de acesso, você dá o seu CPF, né? Público-alvo, dependentes, né? Para facilitar o preenchimento da declaração titular, e grupos familiares. A intenção era para isso, né? Para facilitar o preenchimento de grupos familiares. Né? Às vezes, uma casa só tem 3, 4 pessoas, uma pessoa só já aproveita e já faz para todo mundo, né? Então, esse é o sentido desta autorização. Tem que ter nível prata ou ouro também para dar essa autorização. A autorização de acesso, o autorizador somente gov.br, né, para quem está autorizando, o número do CPF e as informações, né, válida por até 6 meses. Pode de 1 dia a 6 meses. O autorizado, o que ele precisa? Do CPF dele, e aí pode colocar ou retirar a qualquer momento. Né? Nessa autorização de acesso, nós temos as opções app online ou ECAC também, né, ou computador. Fica a critério
de cada um, mas existem todas as mobilidades possíveis, né? Mudanças em fichas, né? Então, houve algumas mudanças em fichas, né, na declaração de imposto de renda desse ano. A primeira delas, a questão da pensão alimentícia, né? Muitas pessoas colocavam pensão alimentícia e dependente. Não pode colocar as duas coisas. Ou você coloca uma ou você coloca a outra. Ou ele é seu dependente, ou ele é seu pensionista. Não pode ser as duas nomenclaturas ao mesmo tempo, que dá irregularidade, né? O novo código sobre juros referentes a rendimentos recebidos acumuladamente, né? É o que você tinha me perguntado, até eu acho que está aqui, ó, mudou o código para código 27, e pensão alimentícia também mudou o código para código 28, né? Para a declaração de rendimento de pensão alimentícia, informar o beneficiário, o pagador e o valor recebido, tá? Ainda tem mais itens lá, eu não entrei lá ainda. Sim. Sim, mas isso já vai vir pré-preenchido, viu? Sim. Não vai te tirar nada, só vai informar que você tem esse patrimônio, né? Ele é seu bem, ele é um bem seu. Então, qualquer ativo financeiro que você tem é um bem particular seu. Se você teve algum ganho de capital e que teve alguma tributação na fonte ou tributação depois, ele vai informar na própria declaração. Ah, tá. Ele já vai dizer, ou então ele vai abater depois no final. Minha dúvida era realmente se o cálculo ele levasse isso de novo em consideração. Não, geralmente ele faz acumulativo, né? Ele faz cumulativo. Você tem seu salário e você teve o seu ganho de capital. Mas só que existem regras próprias para cada tipo de aplicação financeira. Aqui são... Esse aqui são as formas de preenchimento e entrega. Você pode fazer via computador, né? Você pode fazer via app. Via app você não precisa da versão Gov Prata ou Ouro, e você pode fazer também por eCalc, né? Também. Aqui estão as versões, né? Então, a versão pelo app é a única que está livre 100%, né? Nos outros sistemas tem que ser gov.br, gov.br, ouro e prata, né? Então, como é que nós preenchemos a nossa declaração de imposto de renda? Quando você abrir a página da declaração de imposto de renda e baixar o programa, essa é a primeira página. Então, nessa primeira página, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, ó, nova declaração, mas aqui no cantinho nós temos aqui, entrar com gov.br. Se você entrar com o seu gov.br prata ou ouro, o que acontece? Ela já vai vir pré-preenchida. E aí você vai ter muito menos trabalho para você conferir, porque os bancos já estão lá, as suas aplicações financeiras já estão lá, os seus bens já estão lá, suas informações básicas já estão lá, o seu rendimento já está lá. Porque o que acontece? Hoje nós temos sistemas eletrônicos de apontamento de folha de pagamento. E esse sistema de folha de pagamento é integrado com o governo federal, que automaticamente abastece essa fonte de dados da Receita Federal. Sim, sim. E aqui, ó, existem outras opções, né? Nova, pré-preenchida, transmitida, né? Nova, abrir, retificar. Mas nós vamos andar um pouquinho aqui. Ó. Então, ó, vamos supor que você entre aqui, né, no gov.br. Você pode criar uma nova, aí fica a critério seu, iniciar uma declaração em branco, daí não usar o gov.br. Algumas pessoas fazem isso, principalmente na declaração de imposto de renda completa. Eu sugiro que faça a pré-preenchida e altere se fizer necessário, porque senão vai dar inconsistência de dados e você vai entrar na malha fina, né? Importar dados da declaração 2022, ele importa já o recibo, já importa informações, se tiver alguma coisa errada, corrige. E, iniciar a declaração pré-preenchida com a conta nível ouro ou prata. Essa é a melhor opção, tá? Qual é o tipo de declaração? É declaração de ajuste anual. O espólio é de alguém que faleceu, tá? E saída definitiva do país para alguém que foi embora do país. Então, qual é a declaração que nós fazemos? A declaração de ajuste anual. Posso iniciar aqui uma declaração em branco. Posso iniciar aqui uma declaração a partir da pré-preenchida.
E se eu errar na hora de digitar o meu CPF, o que acontece? Eu errei aqui na hora de digitar o meu CPF. O sistema automaticamente ele coloca CPF inválido e bloqueia a sua declaração. Quer dizer, você vai ter que... É automático. É automático. Você colocou seu CPF, ele tem todas as informações, pode importar. Se você errou um dígito, ele já bloqueia e fala, faça a devida correção, tem um erro de digitação. Porque tinha muito erro de digitação no passado, e agora o sistema está bloqueando qualquer tipo de erro de digitação e te comunica, olha, está errado essa informação. Ó, você declarou aqui que você recebeu tanto de tal lugar, está errado, não é essa a informação que nós recebemos. Você pode conferir lá com a sua fonte pagadora? Quer dizer, então, qualquer dado que seja inconsistente, ele te informa, ele te avisa, olha, está acontecendo um probleminha aqui. E aí você tem que verificar do que se trata. Tá? Aqui, quando você abre, nós temos essas abas e temos essas abas. São as mesmas, tá? Então, aqui a identificação, aqui é para facilitar, né? Esses retratos é para facilitar, para você ir direto no grupo que você desejar. Identificação, dependente, rendimento, dívida, bens. Ou você pode ir por aqui, pela aba da esquerda também, mesma coisa. Quando você termina a sua declaração de imposto de renda, os valores a deduzir ou a pagar já aparecem aqui no canto esquerdo. Eu peguei a minha declaração para poder mostrar, por isso que eu pus aqui alguns targets para poder esconder, né, a minha declaração. Mas aqui é o seguinte, uma declaração de ajuste anual, olha lá, é a minha declaração, olha lá, é a minha própria declaração. Tá? Declaração de ajuste anual, meu nome, minha data de nascimento, título do eleitor, é obrigatório. Uma coisa que as pessoas esquecem muito é isso aqui. Houve alteração de dados cadastrais? Não houve. Olha, o endereço está tudo igual, então coloca que não houve alteração. Tá? Às vezes dá pendência por causa disso daqui. Certo? Então, aí já faz isso. Possui cônjuge ou, né, algum companheiro, colocar sim ou não, e colocar o CPF do cônjuge, o endereço, tá certo? E aí, embaixo, as suas atividades profissionais. No meu caso, a minha atividade profissional é professor, tá certo? E aí você coloca aqui a sua atividade profissional, aqui embaixo, na natureza da ocupação. Pode perguntar, Guinaldo. Uma dúvida com relação ao slide anterior, se eu declaro que eu possuo cônjuge ou companheiro no presente momento. Sim. Um caso bem específico meu, eu fiquei viúvo no ano passado e a minha esposa era minha dependente. E eu vou declarar ela como dependente até o período do seu falecimento. Correto. Aí eu coloco que eu não possuo cônjuge, isso não vai dar... Não, vai interferir depois na minha declaração de... Se ela estava ainda presente, você coloca que você possui o cônjuge, tá certo? Certo, você coloca o CPF dela. Porque ela ainda era sua dependente até aquele período, não tem problema nenhum. Né? É que ali vai dar, ter um percentual, daí você tem que fazer a média, né, de desconto. Isso aí que importa é que assim, essa declaração que eu possuo cônjuge ou não, na verdade ela se refere ao período anterior. Ok, obrigado. Então pode continuar, né? Pode continuar. Independente se ficar 3 meses, 2 meses, 1 ano. Desculpa. 2 profissões? Não, só uma. Quem que você coloca aqui como profissão? Você vai colocar aqui a sua fonte principal, tá? Quer dizer, aquela que você tem maior remuneração. Aquela que você tem maior remuneração. Eu, por exemplo, sou economista, mas eu sou professor, sou conselheiro, sou professor, tenho outras atividades, mas a minha fonte principal é professor. Tá certo? Então, aí você vai colocar a fonte que você tem a maior receita. Bom, dependentes. Aqui é nesse caso aqui, Aguinaldo, né? Aí você vai colocar aqui, né, o código, né? Eu acho que é 12, se eu não estou enganado, esposa, não me lembro agora, eu acho que é 12, 21 é filho, né? E aí você vai colocar aqui, o valor vai ser integral, não vai ser proporcional, tá? Vai ser abatido normalmente, e aí depois, você vai, não sei se vai ter que fazer declaração de espólio da sua esposa ou não, mas e aí é outro detalhe, porque é separado daqui. Alimentados, se você paga a pensão alimentícia, aqui, né, geralmente vai aparecer aqui também, né, a questão da pensão alimentícia. Aqui são as fontes, você falou aqui, né, fonte de receita. Aqui são os rendimentos tributáveis recebidos das fontes pagadoras. Eu trabalho em 6 lugares. Pode falar. O MEI entra aqui também. O MEI, eu vou falar sobre o MEI daqui a pouco, tá certo? Então, deixa eu falar. Eu trabalho em 6 lugares. Então,
Cada lugar que eu recebo, eu tenho uma fonte pagadora, né? A maior fonte pagadora é essa aqui, da Mogi das Cruzes, né? Mas ela já vem totalmente preenchida, né? Então, o recebimento de pessoa jurídica, a contribuição oficial do INSS, o imposto de renda, o 13º, a retenção do 13º, já vem tudo automático aqui, tá? Então, você não vai precisar preencher nada. Isso aqui já vem pré-preenchido, tá? Se você tem uma fonte de renda, é mais fácil. Se não tem, aí vai pegar. Por isso que eu falei, tem que colocar sempre a Saraiva. É que eu sou escritor também, escrevo livros também. Eu tenho 34 livros publicados. Né? E tem algumas cartilhas, que nem a cartilha de educação financeira, que eu pedi para o Agnaldo divulgar. Né? Trabalho na Prefeitura de São José dos Campos também como conselheiro, no Corecon como conselheiro. Eu sou avaliador nacional do MEC, né, das universidades e cursos de nível superior. Né? Eu trabalho para a INEP, né? E também para questão de cooperativa de crédito também. Não, isso aqui não tem nada a ver com receitas financeiras. Isso aqui são fontes pagadoras de serviços prestados. Tá certo? Você é trabalho mesmo. Tá? Aqui, ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior, né? Aí por mês. Tá? Aqui, se você tiver outro tipo de rendimento, vamos supor que você tem aluguéis, eu tenho aluguéis. Então, aqui, aí mês a mês vai ser acreditado o valor que você recebe de aluguéis, tá certo? Aí, se você faz isso através de uma imobiliária, já vem automático aqui. Se você faz particular, aí precisa ver se você faz as suas declarações, né? Ou se você faz o carnê-leão, não, aí vai aparecer aqui, tá bom? Ó, pode ser o carnê-leão, pode ser deduções, pode ser previdência oficial, pode ser do exterior, pode ser aluguel, pode ser trabalho não assalariado. Aqui, ó, a gente coloca Uber. Uber a gente coloca aqui, ó, né, trabalho não assalariado, mas ele tem uns descontos, né? Então é só 38% do que ele recebe que é colocado aqui como ganho líquido, certo? Ele só põe o ganho líquido. Tem uma fórmula, inclusive, para fazer isso. Nos rendimentos isentos e não tributáveis, aqui tem várias coisas, né? Por exemplo, estudos, pesquisa, Pronatec, PDV, Programa Rescisão de Trabalho, ganho de capital. Né? Olha, aqui um dado importante, né? O valor de alienação até R$20 mil. Então, se você ganhou menos de R$20 mil em aplicações financeiras, você não tem que pagar imposto. Tá? Até 20 mil não paga. Tá? E no mercado de balcão, né, acima de R$35 mil. Fundo de garantia. Vamos supor que você recebeu lá a questão do saque do fundo de garantia, o saque aniversário do fundo de garantia. É obrigado a declarar também, mas é como isento, tá? Não paga imposto nenhum. Mas é obrigado a fornecer essa informação. Rendimentos isentos e não tributáveis. São isentos, mas não tributáveis. Isso aqui são aplicações financeiras, tá certo? Porque elas têm específicos, né? Aqui é PDV, aqui no caso seria, sei lá, não me lembro agora. Caderneta de poupança, né? Que é isento também. E aqui alguns, esses aqui são criptoativos. São criptoativos. Isso daqui é nota fiscal paulista, né? Pode perguntar. Prêmio de governo? Bonificações e tal? É aqui. 99. Você coloca com 99 outros, é isento, não paga imposto não. Tá? Bonificações, prêmios, nota fiscal paulista, né? É aqui. Eu até deixei aberto ali a nota fiscal paulista, que era muito dinheiro, sabe? Mas esse não veio. Do governo do Estado não vai. Do Estado não vai. Só vai do... Não, coloca o restante. Colocou? Então tá. Então aqui, ó. Rendimento isento e tributável, aí vai aparecer lá, né? Algumas coisas e tal. Participação em lucros e resultados, caso você tenha também, tenha lá, sujeito à tributação exclusiva, tá? Existe uma especificação, existe uma legislação própria para isso.
rendimentos com titularidade suspensa também, né? Seja do titular ou dependente. Imposto pago. Você teve imposto retido na fonte. O imposto retido na fonte vai aparecer aqui, ó, imposto retido na fonte. Item 4, imposto pago ou retido. Vai aparecer aqui, tá? De outras fontes também vai aparecer aqui, tá? Então, aí vai ser todo o somatório. Lá, provavelmente, se você pagou na fonte, né, vai aparecer alguma, né, lá embaixo, tá? Pagamentos efetuados. O que eu posso usar para abater no imposto de renda? Já está vindo automático também, gente, que é plano de convênio médico, convênio odontológico, dentista e médico. A única que não estava inclusa aqui no meu aqui foi uma consulta médica que eu fiz que não estava inclusa. Os outros já vieram automático. Isso aqui é documento odontológico, quando se faz aquela radiografia, né, odontológica, né, que é R$60, né? Isso aqui é a Uniodonto, que eu pago mensal por titular, né? Quer dizer, mas isso aqui é só o meu, né? Aqui é São Francisco, que eu pago, e aqui é uma taxinha que eu pago lá para o Amagai, lá da administração de imóvel. Mudança nas fichas, né? Rendimento recebido acumuladamente, né? Principalmente na questão do isentos. Então, grupo 7, o CNPJ do banco para o CNPJ do fundo. Então, não pode mais aplicar, eu tenho dinheiro guardado no Bradesco. Não é no Bradesco, é dentro de um fundo dentro do Bradesco. E você tem que colocar o CNPJ deste fundo. Ficha de bens e direitos. Então, aqui houve modificações nos códigos, tá? Aí tem que verificar muito bem para não preencher de forma equivocada. Eu vou colocar um exemplo, né? Aqui, criptoativos. Os criptoativos, ano passado, era 83, 78, 81, eram os números dos códigos. O grupo é o mesmo, o grupo é o 8 para criptoativos, mas, por exemplo, né, o grupo é 8, o Bitcoin agora de 78 foi para o código 1, altcoins código 2, stablecoins 3, NFT 10 e os outros criptativos o código 99. O Bitcoin e Ethereum são as principais criptomoedas do mercado mundial, então elas ficaram no código 1, né? Ficaram no código 1. Altcoins, aí temos Litecoin e tem vários outros criptomoedas. Stablecoins são moedas que têm lastro em dólar, em euro ou outra moeda internacional, até o mesmo real. Nós temos várias USDTs, né, no mundo hoje, né? Essas são as que têm maior valor de dinheiro aplicado no mundo hoje. NFTs são cunhagens de obras de arte feitas via internet, né? São obras de arte que têm valor monetário que vale como ativo. Então, pode ser uma obra de arte em NFT, pode ser um avatar, pode ser uma figura que você fez, pode ser uma fotografia e que você fez a cunhagem, ela tem valor monetário, você tem que informar a Receita Federal, tá? Para que você possa vender pela internet, né? É livre a venda, mas tem que informar que você tem esse ativo. E os outros criptoativos aqui, né, no 99. Só uma dúvida sobre essa questão. E todo esse procedimento que geralmente a gente faz por troca, por exemplo... Por dólar? Eu tenho ADA, daí eu vendo do Bitcoin, de repente eu vou para o USD, de repente eu volto para o Ethereum. Todo esse processo eu teria que registrar ou a própria exchange já vai mandar isso? A própria blockchain ela vai fazer isso, tá? A própria corretora, né, de criptomoedas ela vai fazer isso para você. De acordo com a instrução normativa do Bacen, você está sendo vigiado o tempo todo. Então você já sabe, tudo que você está fazendo já está, a Receita Federal está ciente, porque elas têm que apresentar, a exchange, elas são obrigadas a apresentar mensalmente informações à Receita Federal. Então, na hora que eu puxar do bloco, teoricamente, isso aí eu teria que estar correto. Já vem corretamente o que você está disponível no dia 31 de dezembro. Então, durante as transações, as movimentações que ocorreram durante o ano, se você teve algum ganho de capital que ultrapassou a R$20 mil, vai ser apontado. Se não, não vai ser apontado. Geralmente, quando a gente mexe com esse tipo de aplicações, a gente aponta menos do que esse valor. Daí não vai ser apontado. Não vai ter imposto a pagar. Só paga se você ganhar mais de 20 mil no mês. É como se for, né? Imóveis. Os imóveis é o seguinte,
Nós temos aqui uma classificação, né? São bens imóveis, é o grupo 1, e aí tem vários códigos, casa, terreno, etc. Né? E aí, agora, inscrição municipal, data da aquisição do imóvel, discriminação do imóvel, logrador, número, distrito, complemento. Desde o ano passado, nós temos esses itens a mais, que é a área total do imóvel, metro quadrado ou hectare, é registrado no cartório ou não, valor do ano anterior, valor deste ano. É aconselhável repetir os valores. Caso você coloque um aumento de valor, dará aumento de capital. O aumento de capital ele é tributável, né? Qualquer aumento de capital é tributável, tá? Então, em no mínimo 4%. Então, em no mínimo 4%. Então, tem que tomar um certo cuidado. Aqui tem uma questão muito interessante, que nesses bens, você pode pôr aqui, por exemplo, veículos, né? Qual é o valor que eu vou colocar do veículo? O valor de aquisição. Na realidade, ela já vai vir já pré-preenchido, na pré-preenchida já vai vir que ela recebeu essa doação. Já vai aparecer lá, só não vai ter o valor. Tem que tomar cuidado com o valor que vai colocar lá, para não dar valores a pagar por ganhos de capital. Até R$ 55.000 não terá que pagar, até R$ 55.000 aproximadamente, você não paga imposto. Acima desse valor, se tiver ganhos de capital, aumento de patrimônio, é 4% sobre aumento de patrimônio acima desse valor. Tá? É sempre o valor da aquisição. Sim, que o pessoal começa a atualizar, aí começa a gerar imposto, aí começa a ficar com pendência com a Receita Federal. E, na realidade, não, você tem que se pôr sempre o valor que você adquiriu. Ou, eu vendi. O valor quando você faz a atualização e venda, aí tem um percentual, caso você não aplique o dinheiro de forma rápida, dentro de 6 meses, aí tem um percentual que você tem que pagar de imposto de renda também. No caso do seu avô que faleceu, existe a questão do espólio. Teria que fazer uma declaração de imposto de renda de espólio inicial, que é referente ao ano passado, tá certo? E depois tem mais 2 trâmites. Tá? A declaração de espólio é um pouco diferente. Eu vou falar já já. Tá? Aqui é um exemplo, esse aqui é algumas criptomoedas que eu tenho, né? E aí o que aconteceu? Já veio automático, tá certo? Esse aqui foi o valor da aquisição, que eu fiz lá em 2021, e o valor que estava, eu só repetiu os valores, né, no dia 31 de dezembro. É claro que teve oscilações para cima ou para baixo, mas aqui os quantitativos permaneceram os mesmos, entendeu? Dívidas. É muito bom, é muito importante informar dívidas, caso tenha, porque é uma forma de demonstrar aumento ou diminuição de patrimônio. Então, isso aqui é importantíssimo, porque você aumentou o patrimônio, você fez dívida, você fez um financiamento, você fez um empréstimo, é bom colocar aqui. Não colocou, vai dar divergência. Como é que você aumentou tanto o seu patrimônio? Né? Da onde que você arranjou esse dinheiro? Quer dizer, você fez dívida, não fez? Você ganhou? Quer dizer, quando tem lá uma doação, tudo bem, mas e quando não tem? Não, eu fiz um financiamento, mas você não colocou aqui, então quer dizer que você não tem dívida, você pagou a casa à vista, de onde você arranjou dinheiro? Aí, a própria Receita Federal vai começar a te questionar. Tá certo? Então, você tem dívida, você fez um financiamento, você fez um empréstimo, colocar aqui, descrever. E da onde você pegou, como que você pegou. Aqui nesse campo de descrição, você vai falar, olha, eu fiz aqui em 180 meses com o Banco Itaú, fiz 240 meses na Caixa Econômica Federal. Você colocar como é que foi feito, o jeito que foi feito. Eu fiz um empréstimo na cooperativa, lá em 60 parcelas de R$ 833 para comprar o veículo tal, certo? Eu alienei um carro porque eu estava apertado, eu alienei, fiz um empréstimo. Coloca aqui também. Aí coloca a posição, né? Quantos que você pagou em 2021, quantos que você pagou, quantas prestações você pagou. É o que você vai colocar aqui, né? Aqui, ó, valor pago 2022, tá certo? Aqui é a situação, como estava a dívida em 2021, como estava a dívida em 2022 e o valor pago, as prestações que você pagou naquele ano. Isso é importante. Esse aqui dá muito problema para os contribuintes, tá? Doações partido político. É só o CNPJ,
o nome do partido e valor. Importações. Vamos supor que você fez uma declaração nova, você não fez o pré-preenchido. Aí você pode importar informações sobre o plano de saúde, sobre o ganho de capital, porque eles têm essa base de informação lá no sistema deles. Receitas e despesas, né? Aqui, para o produtor rural. Produtor rural, ele tem receita e despesa, dado do imóvel explorado, eu tenho, né, eu exploro uma determinada área, né? Eu tenho um laissez-faire, eu tenho um leasing, sei lá, né? Rebanho, né? Bens rurais, atividade rural, então eu tenho que colocar aqui quanto que eu tive de receita todos os meses e quanto que eu tive de despesa todos os meses. Isso aqui vale para o MEI também, tá? O MEI também é mais ou menos assim, né? Quanto que entrou de receita e quanto que entrou de despesa. Isso. Aí o saldo que der aqui você coloca na sua declaração de pessoa física, tá? Como receita recebida, né? Como outros. E aí você especifica. É recebida por MEI. Entendeu? Mas você tem que descontar os custos seus. Como pessoa física, sim. Olha, eu recebi tanto, mas tive tanta despesa, o meu líquido foi esse. Né? Ok? Exato. É isso mesmo. Aqui das aplicações de renda variável. Né? Aqui é o seguinte, o que você tinha me perguntado, das aplicações financeiras. Existe aqui a questão da renda variável. Existem vários produtos aqui, né? Tem o Tesouro, está lá para baixo, né? Mas aqui tem ações, tem ouro, tem um monte de coisa. Aí você faz lá quanto que você ganha por mês. Mas esse valor, ele tem uma tributação na fonte. Por exemplo, o Day Trade tem lá na fonte, né? Paga um pouco mais caro. Né? Então, aí tem uma tributação específica para cada tipo de aplicação financeira, ok? Aí tem alíquotas diferentes. Alíquotas de cobrança de impostos diferentes. Até 20 mil não tem ações, por exemplo, renda variável. Né? Ações, por exemplo, só acima de 20 mil é tributável no mês. Se você teve ganhos de capital acima de 20 mil. Não significa que você tem ações 20 mil. A imposto de renda não é sobre o valor de ações que você tem, e sim sobre o que você ganha sobre as ações. Tem 20 mil de ações, ganhei R$1.000, eu vou pagar imposto daquele R$1.000? Não, só se você passar 20 mil. Não, a renda fixa não, ela tem uma outra regra. Aí eu estou falando da renda variável, né? A renda fixa aí depende do produto que você tiver lá, tá? Aí ou é na fonte ou é depois, aí depende do produto que você tenha. Nós temos 1.200 produtos diferentes financeiros no Brasil hoje. Então, cada um tem sua alíquota própria. Bom, e aí nós chegamos aqui quase que no final, né? Os rendimentos brutos tributáveis, aí vai aparecer aqui no final o que você recebeu das pessoas jurídicas, os seus dependentes, né? Os recibos acumulados, atividade rural, vai aparecer os valores, as contribuições que você fez para o INSS, né, para o governo, né, e etc., vai aparecer aqui também. Né? Aí tem o cálculo do imposto, né, tem uma base aqui, imposto aparece, quanto que você pagar, e vai aparecer aqui esses valores, tá certo? Aqui, por isso que eu falei que as dívidas e ônus é importante, que vai aparecer aqui. Então, você tem bens de direito em 2021, quanto que você tem em 2022? Aumentou ou não aumentou? Dívida. Se aumentou aqui, ou você ganhou mais dinheiro, ou então aumentou suas dívidas, tá certo? Então, ele faz esse comparativo logo no primeiro, na evolução patrimonial. E aí vai discriminando todos os outros, rendimento isento, sujeito à tributação, e etc. Tá? No caso de entregar atrasado, 1% de multa, né? O valor mínimo da multa é R$ 165, chegando até R$ 4.800 pelo atraso do pagamento da declaração de imposto de renda. Então, na realidade, chega a, no máximo, 20% do valor do imposto devido. Acesso à informação e serviços, hoje nós temos aí no site, no app, um site lá de perguntas e respostas, e se você tiver dúvida, qualquer preenchimento, é só apertar o F1, vai aparecer lá, ajuda lá no programa para você esclarecer na hora de preencher.
E tem também agora o Fale Conosco. Essas coisas aqui não tinham antes, tá? Então agora isso facilitou também, né, as informações. Importante, o nosso compromisso não acaba na hora que a gente entrega a declaração de imposto de renda, ela só acaba depois de 5 anos, só depois que ela foi oficializada o seu trâmite, né? Espólio. O ano passado tivemos muitos espólios, porque muita gente morreu, tal, tivemos que fazer muitos espólios de pessoas falecidas, né? Então, o espólio é uma declaração de imposto de renda específica para uma pessoa que faleceu. Por exemplo, no caso da doação, né, de um bem, é obrigado a fazer o espólio, né, porque é acima de 40 mil reais. Né? Ou se tiver algum bem, sim, se não, não. E o espólio, ou a herança, né, são o falecimento de uma pessoa, e aí as sucessões. Sempre tem a questão da lavratura, da escritura pública ou do inventário, né? Que aí é feito lá no espólio. O espólio é bem complexo para fazer, não é tão simples, não. O espólio ele tem 3 etapas. O espólio ele tem a declaração inicial, tem a declaração intermediária e tem a declaração final. Por exemplo, a pessoa faleceu em 2022, vai abrir um espólio, declaração inicial. Fez o inventário, concluiu o inventário, tá? Ou não concluiu, está em andamento, declaração intermediária no outro ano. Concluiu o inventário, aí vai fazer a declaração final, mas só ao término do inventário, certo? Então, quer dizer que eu tenho que fazer a declaração inicial, intermediária e a final, quando isso acontece no mesmo ano? Sim, tem que fazer as 3. Tá? Então, por isso que ele é trabalhoso, né? Até para que... mas a declaração final só ao término do inventário. Essa inicial, porque ela vai pedir um monte de informação, principalmente se tem imóveis. Vai pedir todo tipo de informação possível do referente ao imóvel. Não é preenchido. Tem documentação do cartório de registro, tem documentação do judiciário, tem o protocolo, tem o processo, tem bastante informação. Eu lembro que cada espólio que a gente fazia lá demorava em média 2 horas para preencher. Só por causa, né? E mesmo tendo 1, 2 só a propriedade, demorava 2 horas para preencher por causa do volume de documentação que era necessário. Tá? Mas aí, precisando de ajuda, é só perguntar, tá bom? Nós temos também aqui um e-mail também que vai ajudar também a esclarecer essas dúvidas. Lá, a declaração de final de espólio, como é que ela é? Ela tem o valor constante da última declaração de bens do falecido, o valor de mercado, né? Se haverá ganho de capital ou não. Se houver ganho de capital, vai ter que recolher uma alíquota de 15% sobre o valor do imóvel. O contribuinte no imposto é o espólio, quer dizer, tem que verificar, né? E a data prevista para a declaração final do espólio. O mesmo vale na questão de herança. Tá? MEI, é que você tinha me perguntado aí do MEI, né? MEI. O MEI, ele é rendimentos isentos, tá? Então, os lucros do titular, a isenção fica limitada aos percentuais da apuração do lucro líquido, que é 20 mil reais. Se você tiver um lucro de 20 mil reais no mês, você não paga nada. Então, o seu limite é 20 mil reais por mês. Tá? Até 20 mil reais você não vai pagar imposto de renda. O MEI é. Tá? É de acordo com a apuração do lucro presumido. Tá? Então, o limite é 20 mil, se eu não estou enganado, do lucro presumido. Né? Aí dá a declaração a pagar. E você deve ter restituição esse ano, então. Como registrar? Sim, 38%, 39%. É uma tabela progressiva, né? É isso, é uma tabela. Isso, exato. Aí depende da sua atividade. Não deu o limite mínimo, né? 28 mil e pouco. Pode. Só que aí tem que declarar. Tem que declarar. Com nota fiscal? Pessoa física? Transferir para sua conta da pessoa física. Você recebeu.
vai ultrapassar e você vai ter imposto a pagar. Ele é acumulativo. RRA, ele é acumulativo. Se você colocar, e se você não colocar também vai aparecer, né? Na hora que você for fazer a restituição, porque você recebeu através de Pix, não foi? Então vai aparecer. Eu recebi 2.000 de não sei de quem, 3.000 não sei de quem, coloca a declaração. Então, na hora de prestar serviço, tem que computar que você pode ter que pagar imposto, né? 10%, 15%. Né? Geralmente é 15%, tá? Para prestação de serviço de pequeno porte. Sempre tem que prever isso antes de executar o trabalho. Não, do valor que você emitiu a nota fiscal. Vocês podem fazer também, usar parte do imposto de renda para pagar ou para destinar parte dos seus recursos para o fundo, para o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente ou o Conselho do Idoso. O limite legal é 6%, 3% para cada conselho. Tá? Então, o procedimento é feito na hora de declarar, o valor destinado se limita a 3% do imposto devido, e o contribuinte não arca com nenhum custo próprio do próprio bolso. Né? Quer dizer, então, a própria declaração ela se ajusta de acordo com o que você colocar lá. Só que tem um detalhe. Você vai emitir uma DARF e tem que recolher até o dia 31 de maio. Eu vou destinar 3% do meu imposto de renda para o ECA ou para o Fundo do Idoso. E eu tenho restituição de imposto de renda, eu não tenho que pagar imposto de renda, eu tenho restituição. Mas você quer destinar 3% do seu imposto de renda, você vai ter que emitir uma DARF, pagar, e aí o que vai acontecer com a sua restituição? Vai vir maior, vai vir com aquela diferença que você pagou, também para o fundo, tá certo? Então, você está destinando 3% da sua declaração de imposto de renda para o fundo, né? E depois, é claro, a sua restituição de imposto de renda, o próprio sistema vai fazer o cálculo, vai fazer os ajustes que fizer necessário e te devolver se você tiver restituição de imposto de renda. Ok? E aqui é a mesma coisa, tá? Então, se você não pagar, o valor terá que ser corrigido para a taxa Selic e inabilita a sua declaração de imposto de renda, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Como é que é feito isso? Existem duas formas de você fazer. Uma, você pode ir lá no Comitê pela Cidadania, lá tem todas as informações de todos os conselhos municipais de direito da criança ou do idoso do Brasil, e lá você consegue ver, você pode doar para o fundo nacional, estadual ou municipal. Quando você opta pelo municipal, o que acontece? Eu tenho que pôr o número do CNPJ daquele municipal. Então, aqui, Fundo de Direito da Criança e do Adolescente. Aqui de Jacareí é esse número aqui. Então, tem o CNPJ do Fundo da Criança e do Adolescente de Jacareí. Então, aqui eu já coloquei aqui, de Jacareí, o valor pago, tá certo? Aí tem um código lá, tá? Necessariamente não precisa ser os 3%. Você pode doar o quanto você quiser, até o limite de 3% da sua declaração, para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. E mais 3% para o Conselho do Idoso. Não posso doar 6%? Não, é 3% o limite para cada conselho. Tá? Isso está na lei. Aqui, isso aqui é do ano passado, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Você emite a DARF, né? E aí eu coloquei uma data de vencimento que eu iria pagar lá, emiti a DARF, que deu 51,86, a doação do Fundo de Direito da Criança e do Adolescente. E aí eu tive que pagar nessa data, né? Então, eu paguei nessa data o valor apurado, 3% do ano passado, deu isso aqui. E aí eu tive que recolher isso daí, ok? Então, mas como é que é feito? Aqui, o CNPJ do Fundo da Doação de Direito da Criança e do Adolescente, está aqui, tá certo? Então, quando você faz lá, já sai o DARF automático, junto com a declaração de imposto de renda. Na hora que você sair, já sai a DARF. Na hora que você imprime o recibo do imposto de renda, já sai a DARF para você pagar, junto com a sua declaração. E aqui é do idoso, né? Do idoso, que aí eu pus uma contribuição um pouquinho menor, porque era 51, mas pus 40, e aqui é porque eu dediquei, acho que é para 2 fundos do idoso. Esse aqui é o de Jacareí. Esse aqui é o de Jacareí. Então, quando você entra lá, Fundo Municipal, Jacareí, e aí você pega o CNPJ e coloca lá no DARF, você preenche, é lá na declaração de imposto de renda, você preenche e ele faz o ajuste. E quanto que você deseja doar? Até o limite de 3%. Isso aqui ele já bate lá na sua declaração de imposto de renda, automático, tá? Mas só quando eu faço a declaração que eu posso fazer isso? Não, você pode fazer isso o ano todo.
E aí você já bate no próximo ano. Então, até é interessante você fazer isso. Então, inclusive vai ter o Conselho Municipal da Criança e Adolescente na próxima semana, na quarta-feira. Eu acho que lá no Fundo Educa Mais, aqui em Jacareí. Vai ter um evento o dia todo lá. Eu vou estar representando, vou estar orientando, inclusive, as pessoas a fazer esse tipo de doação, né? No período da tarde, lá eu vou estar lá representando o Corecon, o Conselho Regional de Economia. Aqui eu estou representando o NAF, né? O Núcleo de Apoio Contábil Fiscal da Receita Federal, e também o Corecon de São Paulo também. Então, essas destinações solidárias são, inclusive, orientações da própria Receita Federal. Então, são as doações efetuadas ao Fundo de Direito da Criança e do Adolescente, da pessoa idosa. Você pode doar a nível nacional, distrital, estadual ou municipal. E também tem doações e patrocínio efetuados a programas de incentivo à cultura ou desporto. Quer dizer que não é só esses fundos, né? Durante o ano, você pode doar também para a cultura, audiovisual ou desporto. Mas o limite de todos é de 6%. Eu doei lá para a cultura 2% do que eu ganhei durante o ano. Tá aí, aqui você só vai poder doar 4%, né? Que é o acumulativo. Quer dizer, o total das doações não pode ultrapassar 6% da declaração. Tá? Mas quer dizer que não é só dos conselhos, não. Tem também incentivo à cultura, o audiovisual e o desporto também. Você pode efetuar essas doações durante o ano. Já a da criança e do adolescente, você pode efetuar na própria declaração de imposto de renda. Esses outros não. Esses outros não estão contemplados com a declaração de imposto de renda. Valores, eu já tinha falado, né? Aí tem que fazer na declaração da Justiça, apresentar até 31 de maio de 2023. Doação, até 3% apurado, 6% no global, né? O pagamento da doação não pode ser parcelado, tá? Então, se eu quero doar, então pensa bastante na hora, porque vai precisar do dinheiro para pagar e não pode parcelar. Diferente da declaração de imposto de renda, que você pode parcelar até 8 parcelas com valor mínimo de R$50. Destinação solidária. Então, busque saber um pouquinho mais sobre esses programas. Isso está tem lá no YouTube, inclusive explicando como você pode fazer esse tipo de doação. Tá bom? E outra coisa, aqui eu tenho também um tutorial, impostodrenda.umc@gmail.com. Caso vocês tenham dúvidas, ou meu próprio e-mail também, o wellingtonsantos@umc.br. Para esclarecimento de imposto de renda. Nesse e-mail aqui, nós atendemos, no ano passado, mais de 300 pessoas, mais de 300 atendimentos online, explicando, né, sobre algumas dúvidas sobre a declaração de imposto de renda. Nós temos um grupo de 100 alunos trabalhando nisso. Então, além dos mutirões que nós fazemos de preenchimento de imposto de renda, nós temos 100 alunos trabalhando, inclusive esclarecendo dúvidas sobre imposto de renda nas redes sociais. Então, quem precisar, pode só mandar um e-mail para nós respondemos, auxiliamos vocês no preenchimento da declaração de imposto de renda. E esse aqui é o meu e-mail, né, wellingtonsantos@umc.br, né, como eu sou o coordenador do NAF, no Núcleo de Apoio da Receita Federal, e também professor aí da Universidade de Mogi das Cruzes. E uma dica, só para terminar, importante. Não tirei o slide, né?